Vou gravar. Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar nossa mesa redonda 5, narrativas de educadores em tempos de pandemia. E nós temos hoje a temática educação de povos originários. E o primeiro palestrante vai ser apresentado pela professora Maria de Lourdes. Professora, contigo a palavra, está contigo. Ok? Obrigada a todos os participantes, tá? E obrigada muitíssimo a todos os palestrantes de hoje. Eu vou desligar a minha imagem. Ok, então, boa tarde a todos. Hoje nós iremos conversar com o professor José Ribamar Bessa Freire. Ele é professor da Faculdade de Educação da UERJ, é professor do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio. Na UERJ, ele coordena o Programa de Estudos dos Povos Indígenas, o PROINDIO, da UERJ, e no Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio, ele coordena o Laboratório de Pesquisa em Oralidade Laboral, o Laboral Unirio. O professor também desenvolve pesquisas nas áreas de História, com ênfase em História Social da Linguagem, e ele tem uma vasta experiência. Foi professor em universidades peruanas e foi professor de cursos, né, para a formação de professores indígenas. E o mais interessante de tudo é que o professor mantém desde 1983 uma coluna semanal em diários do Amazonas, em jornais do Amazonas. Todas essas colunas elas estão reunidas no site do professor Bessa, chamado Tá Aqui Pra Ti, como foi batizada essa coluna em 1991. Daqui a pouco eu coloco no chat o endereço do site para que vocês possam acompanhá-lo. Então, a partir de agora, com a palavra, professor Bessa. Bom, boa tarde, Lourdes, Jussara, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite e, em função do tempo, já vou começando logo a falar. Para dizer que a escola era uma instituição absolutamente desconhecida dos povos ameríndios, mas não a transmissão dos saberes, que era feita com muita eficácia através dos chamados processos próprios de aprendizagem ou daquilo que chamamos de pedagogia da oralidade, cuja filosofia é a de que a gente aprende em todo momento, em todo lugar, e todos educam a todos. Não tem necessidade de um agente, de um lugar específico. Tem um artigo muito bom do Florestan Fernandes, de 1964, sobre educação entre os Tupinambá, filosofia de educação dos Tupinambá, que eu usei até no artigo que publiquei na revista Teias, da UERJ. Bom, com a chegada do colonizador, a escola é imposta, então, né? Os povos que viviam no continente tiveram, então, de dar uma explicação sobre aquilo novo que estava surgindo, aquela instituição. E criaram várias narrativas míticas para explicar que a escola, com a função dela, e eu também, nesse artigo da revista Teias, me refiro a um mito andino da origem da escola. A escola, resumindo, por causa do tempo, a escola é um monstro que serve para devorar as crianças. Né? É assim que é apresentado no mito. O mito é longo, valia a pena se deter um pouco nele, mas a gente está sem tempo, vamos adiante. Tem uma transcrição desse mito na revista Teias. Numa aula de formação de professores guaranis, eu pedi a eles que desenhassem, representassem sua escola. Tem um aluno guarani, o Wanderson, que fez uma ilustração maravilhosa. Ele colocou um prédio enorme,
na fachada do prédio está escrito Fábrica de Fazer Brancos. E aí tem uma fila de criancinhas indígenas com aqueles símbolos externos, cocá, tanga, etc., na fila. Ele sobe uma rampa, tem um cesto que tem um aviso: deixe aqui os vossos adornos. As crianças deixam, ficam nuas. Entram, então, num lugar onde tem um chuveiro para tomar banho de água raiz, para embranquecer a pele. Eles embranquecem a pele, mas lá dentro da cabeça continuam índios. Então, eles são levados para um reformador de ideias. Colocam aquele capacete do professor Pardal e ele passa ali, então, ele tem uma lavagem cerebral. Depois ele sai por umas rodas dentadas e nessas rodas, então, ele é moído como carne. E já no final, ele tem um guarda-roupa, com roupa de branco, ele veste e sai. O agenciador, que estava na entrada gritando, entre, entre, se desloca para a saída e diz, funcionou, eles viraram brancos. Né? Então, eu publiquei, num dos Tá Aqui Pra Tis aí, essa ilustração. Mas, para dizer também que a escola, tal como vista pelos índios, sobretudo pelos velhos, a função dela não é aquela que nós, militantes da escola, queremos e temos. Né? A Nieta Monte, que fez o mestrado dela com a Nilda Alves, conta uma história muito bonita, que ela estava com os índios Caxinauá, no Acre. Ela estava sentada ouvindo um velho narrar em o português, que era a sua segunda língua, com certa dificuldade, algumas narrativas míticas. Aí passa em direção ao igarapé para tomar banho, só de uma toalha no pescoço, o filho do velho que cumprimenta. E aí a Nieta pergunta do velho, ele sabe essas histórias? Ele conhece a língua? A Nieta disse, não. O velho disse, não, minha filha, coitadinho, ele frequentou a escola, ele não sabe nada. E eu achei terrível isso, para nós que somos militantes da escola, essa visão da escola como destruidora de culturas, mas é o que aconteceu. Então, a situação começou a mudar, eu estou olhando aqui para o relógio, eu falo demais. A situação começou a mudar a partir da Constituição de 88 e da LDB de 1996, que reconhecem os processos próprios de aprendizagem, ou seja, as pedagogias indígenas, a língua e as culturas indígenas, e aponta para uma escola intercultural, bilíngue, específica e diferenciada. Cria-se dentro do Sistema Nacional da Educação o Sistema de Educação Escolar Indígena. Segundo o censo do INEP de 2017, que foi atualizado em 2018, existem em funcionamento no Brasil cerca de 2.765 escolas indígenas, com quase 250 mil alunos, dos quais o grosso, 175 mil, estão no ensino fundamental, 22 mil na educação infantil, 27 mil no ensino médio, 21 mil em programa de educação de jovens adultos, 1.000 em educação profissional. Além disso, nós temos, olha só, um Maracanã, nós temos 56.750 índios em licenciaturas interculturais ou em outros cursos universitários do país. Quer dizer, quase 77 mil índios nas universidades.
Em muitos lugares, há uma tendência das secretarias de educação de enquadrar essas escolas. Para não ficar teorizando muito, eu vou relatar rapidamente 3 situações que tive a oportunidade de viver. A primeira em Roraima, a segunda no Amazonas, a terceira no Rio de Janeiro. A de Roraima foi em 2002, no segundo seminário de formação indígena, na Maloca do Canauamã, em Cantar, Roraima, numa mesa compartilhada com uma funcionária da SEDUC, de Roraima, e com 2 professores indígenas, um Macuxi e outro Vapixana. Na sua fala, a funcionária, muito zelosa, criticou publicamente os índios, que, segundo ela, recebiam salário sem trabalhar, conforme ela mesma constatara na visita que fez à escola de uma aldeia Macuxi, completamente vazia em pleno horário de aula. Aí o professor indígena Macuxi disse imediatamente: olha, só se foi numa quarta-feira. Aí ela foi lá na agenda dela e disse: sim, foi numa quarta-feira. Mas na quarta-feira não tem aula? A escola estava vazia? E disse: professora, quarta-feira é aula de pesca. Se a senhora faz tanta questão que seja dentro da sala de aula, coloque um lago lá com peixe, que aí a gente fica na sala de aula. Senão, nós temos que sair. Então, essa é uma das especificidades da escola indígena e do currículo também intercultural. Né? A lei dá liberdade para os índios de, no currículo, contemplar elementos que permitam se comunicar com a sociedade nacional, mas também contemplar os conhecimentos e as especificidades da cultura indígena. A outra história, essa eu conto na revista Teias, se passou no Amazonas, com os índios Vaimiri Atroari. Às 7 horas da manhã, o professor dava aula de alfabetização em língua Vaimiri Atroari, conforme previsto, e às 7h20, alguém gritou lá de fora: olha a paca! O professor deu um pulo de cima da mesa e os alunos também, sem combinar nada, e saíram correndo atrás da paca. E aquela aula se transformou, então, de aula de alfabetização em aula de caça. Que eles não podem dar um horário, porque a paca não costuma avisar o horário que ela vai passar, né? Então, eles têm que ser flexíveis em relação a isso. O outro, terceiro caso, e eu estou acelerando assim, foi no Rio. Aqui nós fizemos, com 30 alunos da UERJ, a professora Socorro Calhau e a professora Luciana Veloso, nós fizemos uma visita à escola da aldeia Sapucai, em Bracuí, Angra dos Reis. E aí a gente passou o dia todo, almoçou lá e à tarde também. E no final da tarde, uma bolsista do Proíndio disse para o aluno, disse: olha só, nós já ouvimos tudo de você. Ouvimos de você sobre o currículo, sobre o material didático, sobre o projeto político-pedagógico. Nós gostaríamos de saber agora, que eu morro de curiosidade, como é que um Guarani dá aula? Aí ele disse: bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer que aqui nós não damos aula nessa escola. Aí ela disse: como? Vocês não são pagos para isso? Ele disse: não, quando vem um agente da secretaria, a gente até que dá esse aulão, mas normalmente não dá. Ela disse: mas vocês são pagos, o que vocês fazem? Ele disse: bom, a gente vai para o mato, mostrar as plantinhas e os passarinhos aos alunos, observa as árvores e os bichos, conversa com os velhos, conta história, canta, reza, brinca, faz teatro, até com bonecos, desenha, pinta e borda. Essa é a nossa forma de ensinar e aprender. Ele disse, mostrando que cumpria o horário, mas com outra metodologia, usando seus
processos próprios de aprendizagem. É o que os tuiucas chamam de aula-passeio, né? Eles não dão aquele aulão por entenderem que é algo muito chato, distanciado da realidade, onde só um fala e os outros escutam. No entanto, trabalham bastante para garantir o processo ensino-aprendizagem e atividades nos quais usam, então, outros métodos. Eu tenho ainda uns 3, 4 minutinhos, vou tentar encerrar. Os exemplos abundam aí, né? As escolas indígenas, com altos e baixos, elas estão mostrando ao Brasil que outro modelo de escola é possível, que existem diferentes formas de organizar o processo de ensino-aprendizagem. A imposição pelo Estado de um modelo único para essas escolas, em sua maioria bilíngues e interculturais, podem contribuir para o fracasso de um projeto que tem por objetivo original fortalecer a língua e os conhecimentos indígenas. Alguns professores desconfiaram. Logo que foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases, em dezembro de 96, um professor cangangue, o Bruno Ferreira, advertiu: a escola entrou na aldeia como um corpo estranho e se tornou dona da comunidade quando devia ser o inverso. O Guarani Leonardo Verá, que foi meu aluno no curso de formação de professores, ele comparou a escola indígena à embaixada de um país estrangeiro, que tem plena soberania no território do outro. Né? Aí o antropólogo José Augusto Guga concorda, dizendo: a escola não é dos índios, é do Estado que constrói o prédio, dá merenda, paga os salários. É uma instituição de fronteira, de diálogo entre instituições sociais, instância de comunicação, campo de disputas, de efervescência política, de luta no plano simbólico. É essa luta que se trava agora pelo controle de uma escola efetivamente intercultural. E aí eu concluo com uma frase do Bartolomeu Meliar, um padre jesuíta, que morreu agora, faz alguns meses, com 88 anos, né? 60 anos dos quais vivido entre os guaranis. Ele diz: a interculturalidade é uma teoria bonita, um projeto razoável de pedagogia do diálogo, mas na prática está se tornando ponte para o unilinguismo. Neste caso, esse bilinguismo de transição funciona como o ópio das línguas e constitui séria ameaça aos idiomas nativos, porque se fala de escola bilíngue, mas, na verdade, a língua indígena acaba sendo uma ponte para o que ele chama de unilinguismo, né? E com essa interferência ainda autoritária do Estado, né, das secretarias, a escola pode funcionar como uma fábrica de fazer brancos. Enfim, eu espero que nesse curto tempo que me foi dado, eu tenha podido formular algumas questões para a nossa reflexão. Obrigado. Eu acho que cumpri o meu horário, né? Perfeito, professor. Muito obrigada. A sua narrativa, a sua experiência na temática é muito rica para a gente, né? E a gente quer justamente estabelecer isso, o diálogo e fomentar essa discussão na temática da educação dos povos originários. Tá, okay? Eu peço para o senhor continuar na mesa, que agora nós vamos ter a... Muito obrigada, professor. A fala da Dejalzinha Gonçalves da Silva. Dejalcina. Desculpe, deixa eu falar corretamente, então. Dejalcinha. Dejalcina, tá ok. Desculpe. Isso. Gonçalves da Silva, que é historiadora e militante da causa indígena, professora formadora de educação escolar indígena do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. Então, nós hoje... Em Barra do Garças. Em Barra? Do Garças. Dos Garças. Então, hoje nós estamos fazendo
uma ponte entre Rio de Janeiro e Mato Grosso, nessa temática linda que é a educação dos povos originários. Muito obrigada, prazer, muito obrigada em participar com a gente nesse diálogo. E a gente tem esses 20 minutinhos aí para sua fala e dos seus convidados, se você assim quiser, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, para mim é uma alegria enorme, né, poder participar desse diálogo, e esse momento agora tem trazido essas oportunidades, assim, muito mais perto da gente. Para mim é um prazer estar aqui com o professor José Ribamar. Eu convidei a professora Maria do Socorro Pimentel, da UFG, ela está aqui com a gente também, e o professor Edilson, que é meu companheiro, e a professora Priscila, que trabalha comigo no centro de formação, que também está fazendo um trabalho onde aqui o centro de formação trabalha a formação continuada com professores da educação básica da rede pública. E eu quero abrir aqui a minha fala trazendo um poema que para mim é assim muito especial, porque esse poema fala da cultura de um povo que nós tivemos, eu falo nós, eu e o Edilson, meu companheiro, nós tivemos a alegria, né, de poder conviver, que é o povo Carajá do Araguaia, na região ali da Ilha do Bananal, da prelazia de São Félix do Araguaia. E o poema é Ao Som dos Maracás. Mistura de várias cores, com cantos de amores à luz do luar. Pés descalços no chão duro, gingando na dança ao som dos maracás. Traz no corpo tatuado carvão genipapo vermelho urucum. No rosto a marca identidade, no cabelo brilho óleo de tucum. Mulheres e homens guerreiros que dançam a vida recanto de paz. Entoam cantos de alegria, gingando na dança ao som dos maracás. São pescadores artesãs, carregam na sina a dor do preconceito, de uma sociedade clara, negra, parda, branca, cheia de defeitos. Da pesca, da arte, da terra, tiram o sustento na lida diária. No terreiro a grande roda, contando histórias de seus ancestrais. Espíritos que vêm das águas, cantando, dançando aos pares, com ritmos e cores aos sons dos maracás. E Jassó, que nasce das águas, cantando, dançando aos pares, com cantos de amores ao som dos maracás. Esse livro está à venda em Biras, é do meu companheiro, e essa poesia ela é muito bonita, né? E ela retrata aqui a cultura do povo Carajá. E a minha fala, ela vai ser de uma professora que chegou numa comunidade indígena no começo de 2000, onde precisavam de professores para dar aula para a segunda fase, né? Naquele período falavam na Ilha do Bananal, a aldeia, na região ali de São Félix do Araguaia, e nós chegamos para dar aula e você não tinha uma formação, assim. Nós estávamos saindo de um curso de história em Luciara, próximo a São Félix do Araguaia, e a FUNAI estava num movimento naquela época das missões evangélicas saírem da escola, porque lá quem dava aula eram os missionários evangélicos, e nós chegamos, o casal, para dar aula, e você não passa por uma formação, né, assim, específica, e você chega e a comunidade te recebe e a liderança fala: vocês estão aqui para ensinar português, porque da cultura nós já sabemos. E a gente se olhou, e eu era mais afoita, né?
e respondi: então, se eu vim aqui para ensinar português, eu acho que eu estou no lugar errado. Mesmo sem saber da cultura, eu dei essa resposta, né? Mas, claro que depois você vai entendendo do que ele estava falando, qual o significado, né, da escola, qual o papel da escola. E nós fomos aprendendo tudo isso na convivência, no dia a dia, e pedindo ajuda. Essa questão é muito importante, né? Que nós temos os estudiosos, os teóricos que nos socorrem. Na época, eu nem conhecia a professora Maria do Socorro Pimentel e liguei para ela e contei a situação que a gente precisava trabalhar com alunos indígenas no ensino médio, no 8º ano, mas que a gente não estava sabendo o que ensinar, se para nós o que a gente defendia era o fortalecimento e a valorização da cultura. E foi muito importante, assim, a resposta dessa professora da UFG na época, de falar, então pode arrumar tudo aí que eu estou indo, para ajudar vocês nesse diálogo com a comunidade, para ver e para construir o que é importante na escola, o que é importante ser ensinado na escola. Eu estou contando dessa forma, a Maria está aqui presente nessa roda de conversa, e eu estou contando dessa forma porque é uma experiência que me ensinou para a vida inteira, né? Hoje eu estou aqui num centro de formação, onde eu trabalho com formação de professores indígenas, professores Chavante, professores do Parque do Xingu, Quincê de Quipengue, professores Bororo, da terra de Meruri, e esse aprendizado, ele contribuiu na minha vida para tudo, né? Assim, porque se hoje eu consigo trabalhar a formação continuada com professores indígenas, e ao mesmo tempo eu sou chamada pela Priscila, que está aqui na roda, né, para contribuir com ela na formação de professores não indígenas, aqui em Barra do Garças, mas esses professores recebem aqui alunos indígenas em sala de aula, né? Então, eu estou misturando um pouco, mas até para que a gente perceba assim como o outro, né? Como a cultura do outro, ela é vista por nós professores. E, e é muito interessante porque o professor trouxe na questão qual é a função da escola, né? Qual é a função da escola indígena? Mas qual é a função da nossa escola? Qual é a função da nossa escola diante da interculturalidade? Como que é feito esse movimento por nós, professores, com as crianças? Então, eu trouxe dessa forma porque nós, professores, temos que assumir esse papel, né? Com amor, com humildade, com interesse mesmo de querer saber da cultura do outro. Como o professor trouxe, nós temos muitas produções, vários links, né? Que você pode acessar, a revista dos saberes indígenas na UFG, a revista que o professor está aqui, como está aqui para ti, eu não conheço, mas eu vou conhecer. Então, nós temos material que o professor hoje, ele está lá no Rio de Janeiro, ele está lá em São Paulo, ele está distante, é diferente de nós aqui, que a comunidade indígena, ela está aqui, né? Então, mas nós precisamos conhecer. O professor aí do Rio, o professor José Ribamar, ele está nas comunidades, mas tem um professor que não está, ele também precisa conhecer da cultura dos nossos povos, das nossas origens, né? E do mesmo jeito, eu trago aqui para Barra do Garças. Mato Grosso é um estado indígena, Barra do Garças é uma cidade indígena, os chavantes estão aqui, e os professores aqui, muitos, não conhecem da cultura chavante. Então, nós precisamos conhecer. Como professor, nós precisamos conhecer, porque
é nesse movimento que as nossas crianças vão ter um outro olhar das comunidades, dos povos indígenas, das culturas, né, da interculturalidade. A interculturalidade, ela só acontece se tiver esse movimento. E, bom, aí eu vou convidar agora a Maria, mas depois também eu posso tá voltando. Só vou fazer uma intervenção que a gente, com a fala da Maria, talvez encerre esse bloco. E aí nós vamos abrir uma nova sala. Eu vou enviar o link para todos, né, da nossa sala e peço para que a gente entre. O professor Bessa também vai ser convidado para a nova sala, onde nós vamos fazer o diálogo. Existem o cacique Léo Pataxó, de Paraty, está tentando entrar, mas a conexão dele está ruim. Então vai ser até uma boa oportunidade para a gente fazer um diálogo até mais rico, né, com eles conjunto. Então, a sua convidada é a professora? Maria do Socorro Pimentel. Maria do Socorro Pimentel. Vou pedir para ela falar 5 minutinhos para a gente encerrar esse bloco, tá ok? Vocês fiquem atentos nos contatos e nos links que vocês têm na mesa redonda, porque eu vou dar o link da nova reunião. Eu não consigo colocá-la aqui no chat nesse momento, tá bom? Ok. Será que a Maria está aí? Eu não estou te ouvindo. Maria, não, tá Priscila Moraes, a Maria, não. A Maria não. Tá, ela estava, eu acho que caiu a conexão dela. Eu não estou vendo ela aqui. Ela não está Então tá. Bom, e daí eu convidei o Edilson também, que ele pode estar contribuindo, porque essa experiência vivida com o povo Carajá, nós éramos os dois, o casal. Pode falar, Edilson. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa roda. Vou falar rápido, porque são poucos minutos, né? Depois, na outra roda, a gente pode ter mais tempo para dialogar. Mas dizer que a gente é de uma região aqui, que é uma região de muita militância, né? De Dom Pedro Casal Dáliga, essa região da Prelazia de São Félix, de muita luta aqui, sobretudo com os povos indígenas. E essa experiência que a gente tem vivido lá na Ilha do Bananal, com os Carajá, está tendo uma reverberação. Eu vou baixar o som aqui. Com os Carajá, muito interessante. Aqui em Mato Grosso, também com os Carajá, na região de Santa Terezinha. Eu vou contar um episódio rapidinho. Uma vez eu estava indo para a comunidade indígena, lá para a aldeia Ixalá, e aí, na verdade, na volta já, eu tinha feito o trabalho lá na educação, na escola, reverberando. Não. E aí, no caminho, tinha um ônibus da prefeitura, e esse ônibus ele deslocou do aterro, e eles estavam cheios com indígenas, com os Carajá, e esse ônibus, então, ele desceu o aterro numa lagoa, e ele ficou meio embicado, e lógico que não acidentou, ninguém ficou gravemente ferido, mas assim, foi um perigo. E aí, alguém falou para o secretário de obras do município, falou, olha, o ônibus virou lá, ele falou, não liga não, que lá é cheio, né? Então, assim, eu acho que a gente trabalha com os povos indígenas, com as comunidades indígenas, sabe dessa militância, é uma reverberação doida aqui, eu não sei o que está acontecendo. Não, tá bom aqui, eu acho. Tá bom? E aí é preciso desconstruir esse imaginário também, esse imaginário que foi criado, né? O índio qualquer coisa, né? Olha, o outro lá foi o índio, né? Então, como chega isso também para as crianças, né? As crianças têm medo, têm um horror, né? Porque o índio é fedorento, o índio é isso, o índio é aquilo, é preguiçoso. Mas isso foi criado, né? Isso foi trabalhado no nosso meio. Inclusive nas escolas que nós estudamos, isso foi trabalhado minuciosamente, né? Cuidado com o índio. Cala a boca, menina, senão eu vou mandar o índio te pegar. Então, isso foi construído e a gente vive isso no momento, né? Então, quando a gente vai para as comunidades, a gente vai um pouco
trabalhar essas questões, tentar desconstruir isso, desconstruir mais na nossa prática. E aí, quando a gente trabalha com os professores, já os professores não indígenas, é tentar desconstruir isso que ao longo de séculos de colonização foi construído. O professor falou da interculturalidade, a gente vai poder, de repente, no outro bloco, conversar um pouco mais sobre isso, né? Mas é preciso que a gente, cada dia, possa trabalhar mais essa interculturalidade, pensar nessa junção, né? Não a junção em si, mas nessas trocas de saberes dos ocidentais com os indígenas, não indígenas, para que a gente possa, aos poucos, ir quebrando esses paradigmas. Tá? Obrigado. Obrigada, Edilson. Eu vou pedir para todos ficarem atentos aos seus contatos, que a gente vai passar o link da nova reunião para os contatos e vocês divulguem todos para a gente retornar. Vou pedir para o professor José Bessa também retornar, a Dejazina retornar e a professora Maria do Socorro Pimentel poder participar no terceiro bloco. Ok? Obrigada, queridos. Vou encerrar a gravação e a gente volta daqui a alguns minutinhos, tá bom? É um intervalo.